Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a palavra do joio, a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje, uma continuação do que nós meditamos, lemos e refletimos no último sábado. E é interessante, já no primeiro momento, algo que nós podemos aprender no relacionamento com o nosso Senhor. Lembremos que os discípulos, eles eram aqueles que estavam em contato próximo com Cristo, enquanto o nosso Senhor estava aqui na terra, andando com eles, fisicamente eu digo, pois Jesus, ele permanece conosco, inclusive ele se dá a cada um de nós, é sempre importante dizer isso, no sacramento da Eucaristia, que é o próprio Cristo. Mas hoje Jesus caminha conosco de uma maneira diferente. Ele entra em uma comunhão íntima conosco, ele se doa, continua se doando e se dá. Mas, como o padre Roberto Lettieri, fundador da Toca, uma vez disse, mas sob o véu da Eucaristia. Se tirássemos o véu, veríamos Jesus tal qual os discípulos tinham contato com ele. Mas a palavra ela vem nos ensinar uma coisa. Porque nós também estamos caminhando com Jesus, da mesma forma que os discípulos. E os discípulos tinham abertura para chegar até Cristo e falar com ele: Senhor, explica aquilo que o Senhor falou conosco. Explica aquilo que o Senhor falou para as multidões há pouco. E nós? Não tenhamos, muitas vezes, o receio de, ao ter contato com a palavra de Deus, colocar uma barreira nela. Muitas vezes isso ocorre. Ah, mas ler a Bíblia é muito difícil, é muito complicado compreender a Bíblia. Tá, pode até ser que seja. Mas aprendamos com os discípulos. Porque é difícil realmente nós entendermos a palavra
se não é o próprio Deus que a revela para cada um de nós? Porque nós entendemos muito bem as coisas da nossa realidade. Então, se eu trabalho com X, eu normalmente entendo de X. Se eu tenho experiência com Y, normalmente eu entendo de Y. E a palavra vem nos trazer o que é do reino. E quem tem experiência com o reino é o próprio Senhor. Nós pertencemos ao reino. Nós buscamos o reino de Deus com todas as nossas forças. Mas nós vamos viver lá. Ainda não vivemos lá. E por isso nós precisamos sim pedir a Deus o esclarecimento daquilo que Ele nos diz. Ter essa humildade. Não é... A palavra de Deus ela não é entendida pela inteligência humana, mas ela é entendida pela experiência com o próprio Cristo, com o próprio Senhor. E por isso é importante a gente caminhar com Ele. Por isso é importante a gente ter intimidade com Ele. Para que as coisas dele sejam mais naturalmente absorvidas quando nós entramos em contato com ela. Para que as coisas do reino possam saltar aos nossos olhos e a gente identificar os rastros de Deus, os rastros de céu ao longo do nosso caminho, porque isso enche nosso coração de esperança na busca pelo Senhor, na busca de caminhar com retidão ao seu lado, na busca do nosso caminho rumo aos céus. E aí Cristo já explica, né, a parábola hoje. A gente vai lendo ponto a ponto e a gente não tem dificuldade em entender, pois o nosso Senhor foi muito didático aqui. 2 pontos eu destaco da explicação de Cristo para que a gente vá acrescentando, né, esses entendimentos na nossa caminhada. Primeiro ponto é a existência do maligno. E aqui não entra, porque muitos falam isso, né? Existe o demônio porque existe Deus. Não. Deus não precisa da existência do demônio para existir. Em Deus não existe isso. Isso aí são outras teorias. Teorias orientais, por exemplo, falam disso, que para ter o bem tem que ter o mal. Não. Deus é o bem. E não precisa de ter o demônio. Mas, por escolha dele, que era um anjo, e sempre vai ser, na verdade, né? Ele foi criado anjo, mas ele escolheu se apartar de Deus. Mas por escolha dele, ele escolheu isso. Então, o primeiro ponto é esse. Existe o maligno. Nós temos essa guerra, nós somos infligidos, nós somos muitas vezes tentados, porque o demônio, ele busca atingir a Deus por meio de cada um de nós, que somos preciosos aos olhos do Senhor. E ele tem inveja da gente, porque ele já fez a sua escolha de viver sem Deus. E não há mal maior do que viver sem Deus. Claro, a gente vai ter mais tempo em algum determinado momento litúrgico de falar sobre essas questões, mas é importante a gente ter essa ciência. Que nós vivemos no mundo, o mundo não pertence ao demônio, o mundo é a criação de Deus. Mas o demônio, ele tenta interferir na nossa realidade à medida que nós abrimos brechas para ele. E o outro ponto é a gente perceber, porque quando a gente lê esse evangelho, muitas vezes, ou pelo menos eu particularmente, a maioria das vezes que eu leio,
Salta aos olhos a questão do lançar os feixes, né, na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas eu quero chamar a atenção aqui hoje, para terminar a reflexão, sobre o outro ponto, que muitas vezes passa desapercebido. Porque as pessoas pensam assim, o inferno é onde o fogo não se apaga. Sim, mas muito mais que isso, o inferno é a realidade que o próprio demônio escolheu. É a vida sem Deus. Isso é um inferno. E Deus tem a misericórdia de cada um de nós, que a gente nunca chegue nem perto. Porque nós não queremos afastar do nosso Senhor e Salvador. Nós não queremos, por nenhum instante da nossa vida, vivermos longe de Deus. Mas voltando ao texto, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Tem alguma coisa mais potente a olhos humanos do que o brilho do sol? Nós não conseguimos nem ficar poucos segundos olhando diretamente para o sol. Aqui é para a gente perceber. E outra coisa, né? O brilho do sol, o raiar do sol, a beleza que é evidenciada pela luz do sol, para a gente entender quão bela será a nossa vida no reino dos céus. Nós brilharemos como o sol. Por quê? Porque a própria luz que habita hoje em nós, ela se externalizará, pois viveremos em Deus. Isso é muito profundo, muito bonito, e é importante a gente olhar para o céu com essa admiração, porque nós não podemos perder o desejo de chegarmos ao céu. Nós não podemos perder o desejo de levar as pessoas ao céu, em contrapartida ao que Cristo fala aqui, ó. Ai daqueles que fazem outros pecar e que praticam o mal. Jesus já dá a instrução. Nós não podemos levar as pessoas a pecar, a gente tem que levar as pessoas para Deus. Nós não podemos levar nem nós mesmos ao pecado, nós precisamos nos levar a Deus. E precisamos afastar de nós qualquer tipo de maldade. Mesmo as maldades pequenas. Mesmo uma palavrinha desperdiçada durante o dia. Mesmo um palavrão dito. Mesmo um pecado, aquele pecado dito de estimação. Não, gente. Uma pequena, né, entendam bem aqui, uma pequena corrupção. Nós precisamos, como diz o padre Paulo Ricardo, sair correndo. Como diz o Papa Francisco, a gente não tem que negociar com o demônio, a gente aceita que a gente é mais fraco e sai correndo. Viu uma situação de pecado? Negocia não. Vai embora. Dá meia volta. Tenha a coragem de se entender frágil para dar meia volta e no caminho da volta encontrar com Nosso Senhor e com a Virgem Santíssima. É por isso que a gente sai correndo. A gente sai correndo para os braços do Pai. Que a gente possa viver isso profundamente na nossa vida. E que a gente tenha realmente o desejo profundo do céu, das coisas de Deus. E fujamos, tenhamos um receio enorme de qualquer situação que nos faça pecar, que nos faça cometer algo mal.
e principalmente que nos faça levar alguém ao pecado. Fujamos disso, sejamos sim verdadeiros e verdadeiras filhos da luz, filhos de Deus, aqueles que pertencem ao reino. Tomemos posse desse pertencimento. Querido Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos revela. Te pedimos para permanecer conosco, assim como nós permanecemos filhos e filhas teus, permanecemos cidadãos do reino. Te pedimos, Senhor, para isso, que o Senhor fique conosco, pois necessitamos de Ti. E nos dê a graça de continuar um caminho de intimidade, um caminho dia a dia contigo. Muito obrigado, Jesus. Amém.